Hare Krishna, boa noite a todos. Então, finalmente conseguimos entrar aqui na nossa live da ISCOM Recife para fazer essa transmissão do dia do Senhor Narasimha Deva, né? Então, hoje é um dia super especial, é o dia do Senhor Narasimha Deva, é um dia em que nós vamos comemorar o aparecimento do Senhor Narasimha Deva e vamos ler o passatempo do Senhor quando ele mata o demônio Hiranyakashipu, que na época ele era o rei dos demônios, né? Então, fazemos sempre essa leitura todos os domingos de um capítulo do Śrīmad Bhagavatam, mas como esse domingo surgiu esse passatempo, né? Surgiu de ser o dia em que o Senhor Narasimha Deva aparece, Narasimha Deva Chaturdasi, é o 14º dia da lua do Senhor Narasimha Deva, da lua crescente, né? A lua cheia, o Senhor Narasimha Deva apareceu, e também hoje é eclipse lunar, né? Então às 23h27 vai haver um eclipse lunar. Então, para neutralizar os efeitos negativos do eclipse lunar, para melhorar a nossa vida, então, para nos aproximar mais do Senhor Narasimha Deva como nosso protetor, nós estamos aqui fazendo essa live, ok? Então, vamos cantar um pouquinho, né? Vamos cantar um pouco diferente hoje, né? Vamos cantar para o Senhor Narasimha Deva, né? Então, quem estiver aí na live, eu coloquei aqui, dá para acompanhar, tem um mantra aqui, ok? Então, vamos lá. Namaste Narasimhaya Pralada Lada Daine Hiranyakashipu Vashaha Shilatanka Nakalaye Ito Nishinha Parato Nishinho Jato Yamitato Narasimha Bahi Narasimha Hridaye Narasimho Narasimham Adim Sharanam Prapade Tavakara Kamalavare Nakama Bhuta Sriha Dalita Hiranyakashipu Tanobringam Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Narasimha Deva Narasimha Deva Narasimha Deva Jaya Narasimha Deva Narasimha Deva Narasimha Deva Narasimha Deva Jaya Narasimha Deva Jaya Prabhupada Prabhupada, Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Narasimha Deva Bhagavan Ki Jai. Vamos ler também a tradução dessa canção para o Senhor Narasimha Deva. Então ofereço minhas reverências ao Senhor Narasimha
que traz alegria para Prahlada Maharaj e cujas unhas são como cinzéis no peito pétreo de do demônio Hiranyakashipu. Então, o outro mantra é Ito Nishinha Parato Nisinho, Jato Jato Yavitato Nishaho. Nahi Nishinha Haridai Nishinha Madin Sharanam Prapadei. O Senhor Nishinhadeva está aqui e também lá. Onde quer que ele vá, o Senhor Nishinhadeva estará presente. Ele está no coração e também se situa externamente. Rendo-me ao Senhor Nrisimha, a origem de todas as coisas e o refúgio supremo. Então, Tava Karakama Lavarena Kama Bhutta Srinha, Talita Hiranyakashipu Tanobringa, Keshavadrita Naraharirupa Jaya Jagadisha Hari. Ó Keshava, ó Senhor do Universo, ó Senhor Hari, que assumiu a forma metade homem, metade leão, todas as glórias a ti. Assim como alguém pode facilmente esmagar uma vespa entre as unhas, da mesma forma, o Senhor, o corpo de Hiranyakashipu, o demônio parecido com uma vespa, foi dilacerado pelas maravilhosas unhas pontudas de tuas belas mãos de lótus. Jai, Hare Krishna. Então vamos ler o Śrīmad Bhagavatam, que relata esse passatempo do Senhor Nishinhadeva. Ok? Primeiro vamos oferecer nossas reverências ao Senhor Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, esse mantra significa: ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna, filho de Vasudeva, a personalidade de Deus todo penetrante. Então, lendo o capítulo 8 do Śrīmad Bhagavatam, introdução. O Senhor Nishinhadeva mata o demônio, o rei dos demônios. Descreve-se neste verso que Hiranyakashipu estava disposto a matar seu próprio filho, Prahlada Maharaj, mas, aparecendo diante do demônio como Sri Narahari, Sri Nikeshari, metade leão e metade homem, a suprema personalidade de Deus matou. Seguindo as instruções de Prahlada Maharaj, todos os filhos dos demônios apegaram-se ao Senhor Vishnu. A suprema personalidade de Deus, isso porque no capítulo anterior, Prahlada instrui os filhos dos demônios, né, na escola Gurukula. Então aqui está continuando. A suprema personalidade de Deus, quando rende-se ao seu Vishnu, a suprema personalidade, quando este apego intensificou-se, seus professores, Sanda e Amarca, ficaram muito apreensivos de que os meninos se tornassem cada vez mais devotados ao Senhor. Numa situação desesperadora, aproximaram-se de Hiranyakashipu e descreveram em pormenores o efeito da pregação de Prahlada. Após ouvir isso, Hiranyakashipu decidiu matar seu filho Prahlada. Hiranyakashipu estava tão irado que, embora Prahlada Maharaj caísse a seus pés e pedisse muito caísse a seus pés e dissesse muitas palavras só para apaziguá-lo, não conseguiu satisfazer seu pai demoníaco.
Hiranyakashipu, tal qual um típico demônio, passou a apregoar que era maior do que a suprema personalidade de Deus. Mas Prahlada Maharaj desafiou, dizendo que Hiranyakashipu não era Deus. E começou a glorificar a suprema personalidade de Deus, declarando que o Senhor onipenetrante, que tudo está, que o Senhor é onipenetrante, que tudo está sob o controle dele e que ninguém é igual e tampouco maior do que ele. Assim, pediu que seu pai se tornasse submisso ao onipotente Senhor Supremo. Quanto mais Prahlada Maharaj glorificava a suprema personalidade de Deus, tanto mais irado e agitado ficava o demônio. Hiranyakashipu perguntou a seu filho Vaishnava se Deus existia dentro de colunas do palácio, se existia dentro das colunas do palácio. E Prahlada Maharaj imediatamente respondeu que, como está presente em toda parte, o Senhor também encontrava-se dentro das colunas. Ao ouvir seu pai, seu jovem filho, falar esta filosofia, Hiranyakashipu zombou da afirmação do menino, tomando-a como mera conversa de criança e, com seu punho, deu um forte golpe no pilar. Logo que Hiranyakashipu golpeou a coluna, produziu-se um som estrondoso. Primeiramente, Hiranyakashipu, o rei dos demônios, só conseguiu ver o pilar, mas, para confirmar as afirmações de Prahlada, o Senhor surgiu do pilar como a maravilhosa encarnação de Narasimha. Metade leão e metade homem. Hiranyakashipu entendeu de imediato que a extraordinária e maravilhosa forma do Senhor de certo significava a sua morte, e então preparou-se para lutar com a forma que era metade leão, metade homem. O Senhor realizou este seu passatempo lutando um pouco com o demônio, e à tardinha, logo antes de anoitecer, a noite cair, o Senhor agarrou o demônio, pô-lo sobre o colo e o matou, rasgando o abdômen com as unhas. O Senhor então matou apenas. O Senhor não matou apenas Hiranyakashipu, o rei dos demônios, mas também matou muitos seguidores deste. Quando não restava ninguém com quem lutar, o Senhor rugiu com muita ira. Sentou-se no trono de Hiranyakashipu. Com isso, todo o universo ficou livre do governo de Hiranyakashipu e todos sentiram o júbilo da bem-aventurança transcendental. Depois, todos os semideuses encabeçados pelo Senhor, Brahma, aproximaram-se do Senhor. Entre eles estavam grandes pessoas santas, os Pitas, os Siddhas, os Vidyadharas, as Nagas, os Manos, os Prajapatis, os Gandhavas, os Janaras e os Yakshas, os Kimpurushas, os Vitalikas, os Kinnaras e também muitas outras variedades de seres com forma humana.
colocados a uma pequena distância da Suprema Personalidade de Deus, eles começaram a oferecer suas orações ao Senhor, cuja refulgência espiritual encantava todos o que o viam sentado no trono. Então aqui está um resumo do que a gente vai ler aqui, ok? Então vamos fazer a nossa leitura do verso 1 agora. Narada Muni prosseguiu. Todos os filhos dos demônios apreciaram as instruções transcendentais de Prahlada Maharaj e levaram-nas muito a sério. Eles rejeitaram as instruções materialistas dadas por seus professores Sanda e Amarka. Ao observarem que todos os estudantes, os filhos dos demônios, estavam se tornando avançados em consciência de Krishna devido à associação com Prahlada Maharaj, Sanda e Amarka, os filhos de Sukracharya, ficaram com medo, aproximaram-se do rei dos demônios e descreveram a verdadeira situação. Ao enterar-se da situação, Hiranyakashipu, externamente irado, tanto que seu corpo tremia, foi então que ele decidiu matar o seu filho Prahlada. Por natureza, Hiranyakashipu era muito cruel e, sentindo-se insultado, começou a sibilar como uma serpente pisada por alguém. Seu filho Prahlada era pacífico, meigo e cortês. Seus sentidos estavam sob controle e, de mãos postas, permanecia diante de Hiranyakashipu. Levando-se em conta a idade e o comportamento de Prahlada, ele não deveria ser castigado. Porém, fixando nele seus olhos sorrateiros, Hiranyakashipu censurou com as seguintes palavras ásperas. Hiranyakashipu disse: ó pessoa das mais insolentes, eis um inimigo ininteligente, desfrutador da família, destruidor da família. E, sendo o mais baixo da humanidade, violastes meu poder de governar-te. E, portanto, eis um tolo obstinado. Hoje te enviarei à residência de Yamaraja. Yamaraja é o superintendente da morte, né? Ele é que leva as pessoas desse mundo. Meu filho Prahlada, seu patife, sabes muito bem que, quando estou irado, todos os planetas dos 3 mundos tremem. Juntamente com os seus principais governantes, quem te deu poder, ó insolente, de te tornares tão atrevido a ponto de não ficares com medo de desafiar a minha autoridade em governar-te. Prahlada Maharaj disse: meu querido rei, a fonte de minha força, sobre a qual estás indagando, também é a fonte da tua. Na verdade, a fonte que origina todas as espécies de forças é única. Ele não é apenas a tua e a minha força, mas a única força de todos. Sem ele, ninguém pode obter força alguma. Móveis ou inertes, superiores ou inferiores, todos, incluindo o Senhor Brahma, Criador do Universo, são controlados pela força da Suprema Personalidade de Deus. Muito filosófico para lá. A Suprema Personalidade de Deus, que é o controlador supremo, e o fator tempo,
é o poder dos sentidos, o poder da mente, o poder do corpo e a força vital dos sentidos. Sua influência é ilimitada. Ele é a melhor de todas as entidades vivas, o controlador dos 3 modos da natureza material. Mediante seu próprio poder, ele cria, mantém e, enfim, aniquila esta manifestação cósmica. Prahlada Maharaj continuou: meu querido pai, por favor, abandona a tua mentalidade demoníaca. Em teu coração, não discrimines entre amigo e inimigos. Procura ter uma mente equânime em todos, com todos, a não ser a mente descontrolada e desencaminhada. Não existe inimigo algum neste mundo. Quando alguém vê todos na plataforma de igualdade, então ele consegue adorar o Senhor perfeitamente. Houve outrora muitos tolos que, igualzinho a ti, derrotaram os 6 inimigos, não derrotaram os 6 inimigos que consomem a riqueza do corpo. Esses tolos pensam com muito orgulho: venci todos os inimigos em todas as direções. Mas, se alguém vence os 6 inimigos e é equânime com todas as entidades vivas, para ele não existem inimigos. Os inimigos são meras imaginações da pessoa que está em ignorância. Vamos ver aqui no significado se Prabhupada ele fala quem são esses 6 inimigos, né? Ele fala aqui: através de desejos luxuriosos, da ira, da cobiça, da ilusão, da loucura e da inveja. Esses são os 6 inimigos que destroem a riqueza do corpo, né? Luxúria, ira, cobiça, inveja, né? Loucura, ilusão. Esses são os 6 inimigos que destroem a riqueza do corpo. Quem consegue vencer esses inimigos, ele fica equânime com todos. Continuando. Hiranyakashipu respondeu: seu patife, estás tentando minimizar o meu valor? Como se fosses capazes de me superar no controle dos sentidos? Estás querendo te impor como muito inteligente. Portanto, posso facilmente entender que desejas morrer nas minhas mãos, pois só se metem a falar essas espécies de conversas tolas aqueles que estão prestes a morrer. Ó desafortunadíssimo Prahlada, sempre descrevestes um ser supremo diferente de mim, um ser supremo que está acima de tudo, que é o controlador de todos e que é onipenetrante. Mas aonde está ele? Se ele está em toda parte, por que então ele não está presente diante de mim neste pilar? Então, os demônios, eles têm essa tendência de dizer que Deus não existe porque eu não posso vê-lo, porque eu não posso tocá-lo, porque eu não posso senti-lo, né? Então, aí esse demônio fez esse desafio diante de um devoto puro.
Só que o devoto puro ele é capaz de mostrar Deus, né? Verso 13. Porque falas tanta tolice, agora mesmo porque falas tanta tolice, agora mesmo separarei de teu corpo a tua cabeça. Então, vamos ver se teu adorável Deus virá proteger-te. Faço questão de ver isso. Então, se Deus vai te proteger, quero ver se ele vai te proteger agora, quando eu cortar a tua cabeça. Isso é o que o demônio falou. Estando obcecado pela ira, Hiranyakashipu, que possuía muitíssima força física, fez uso de palavras ásperas para repreender seu excelente filho, o devoto Prahlada Maharaja. Amaldiçoando-o repetidas vezes, Hiranyakashipu pegou de sua espada e levantou-se de seu trono real e com muita ira golpeou a coluna com seu punho. Então, de dentro do pilar eclodiu um som horripilante, o qual dava a impressão de que iria rachar a cobertura do universo. Meu querido Yudhishthira, este som alcançou até mesmo as moradas dos semideuses, tais como o Senhor Brahma, e, ao ouvirem-no, eles pensaram: nossos planetas estão sendo destruídos. Enquanto mostrava seu poder extraordinário, Hiranyakashipu, que desejava matar seu próprio filho, ouviu aquele prodigioso e estrondoso som, nunca antes ouvido por alguém. Ao escutarem o som, os outros líderes dos demônios ficaram com medo. Nenhum deles pôde localizar em que setor da Assembleia teria surgido aquele som. Para provar que a afirmação de seu devoto Prahlada Maharaj tinha fundamento, em outras palavras, para provar que o Senhor Supremo está em toda parte, mesmo dentro do pilar de um salão de assembleia, Hari, a personalidade de Deus, manifestou uma forma maravilhosa nunca antes vista. A forma não era nem de homem, nem de leão. Assim, no salão da Assembleia, o Senhor apareceu em sua maravilhosa forma. Enquanto Hiranyakashipu olhava por todo o redor, querendo encontrar a fonte do som, esta maravilhosa forma do Senhor, que não podia ser definida nem como homem, nem como leão, emergiu do pilar e, estupefato, Hiranyakashipu pôs-se a imaginar: que criatura é esta, que é metade homem e metade leão? Hiranyakashipu estudou a forma do Senhor, tentando reconhecer o que seria a forma de Nrsimhadeva, que se postava diante dele. A forma do Senhor era extremamente terrificante devido a seus olhos irados que pareciam ouro derretido. Sua juba reluzente a expandir as dimensões de seu rosto amedrontador. Seus dentes mortais
e sua língua afiada como uma navalha, que se movia como uma espada num duelo. Suas orelhas ficavam eretas e imóveis, e suas narinas e boca escancarada lembravam cavernas de uma montanha. Suas mandíbulas moviam-se assustadoras, e seu corpo era da altura do céu. Seu pescoço era muito curto e grosso, seu peito amplo, sua cintura delgada e os pelos de seu corpo tão brancos como os raios da lua. Seus braços, que pareciam fileiras de soldados, espalhavam-se em todas as direções, à medida que, com seu búzio, disco, massa, lótus e outras armas naturais, ele matava os demônios, os impostores e os ateístas. Hiranyakashipu murmurou de si para si: o Senhor Vishnu, que possui muito poder místico, traçou este plano para matar-me, mas que adianta tal tentativa? Quem pode lutar comigo? De posse desse pensamento e apanhando sua massa, Hiranyakashipu, tal qual um elefante, investiu contra o Senhor. Assim como um pequeno inseto cai forçosamente no fogo e a criatura insignificante torna-se invisível, ao atacar o Senhor, que era cheio de refulgência, Hiranyakashipu tornou-se invisível. Isto não é absolutamente espantoso, pois o Senhor sempre está situado em bondade pura. Outrora, durante a criação, ele entrou no universo escuro e iluminou com seu fulgor espiritual. Depois disso, o grande demônio Hiranyakashipu, que estava muito irado, munido de sua massa, atacou rapidamente Nrisimhadeva, em quem começou a bater. O senhor Nrisimhadeva, entretanto, capturou o grande demônio, juntamente com sua massa, assim como Garuda captura uma serpente enorme. Ó Yudhishthira, ó grande filho de Bharata, quando o senhor Nrisimhadeva deu a Hiranyakashipu uma oportunidade de fugir de suas mãos, assim como Garuda às vezes brinca com uma serpente e a deixa escapar de sua boca, os semideuses que haviam perdido suas moradas e escondiam-se através das nuvens com medo do demônio, não consideraram muito bom aquele incidente. Na verdade, eles ficaram perturbados. Então, o Nrisimhadeva, o Hiranyakashipu, tinha tomado os planetas celestiais e tinha tomado as moradas dos semideuses. E os semideuses tiveram que fugir para não morrer, né? E se escondiam nas nuvens. Ao ouvir, ao livrar-se das mãos de Nrisimhadeva, Hiranyakashipu ficou pensando que o Senhor
temia-lhe o poder. Portanto, após um pequeno descanso, ele pegou de sua espada e escudo e, com muito ímpeto, novamente arremeteu contra o Senhor. Verso 28. Emitindo um som alto e estridente, à guisa de risada, a suprema personalidade de Deus, Narayana, que é extremamente forte e poderoso, agarrou Hiranyakashipu, que se protegia com sua espada e escudo, não apresentando pontos vulneráveis. Com a velocidade de um falcão, Hiranyakashipu movia-se, às vezes no céu e às vezes na terra, mantendo os olhos fechados devido ao medo que a risada de Nrsimhadeva lhe causava. Assim como a serpente captura um rato, ou Garuda captura uma serpente muito venenosa, o Senhor Nrsimhadeva capturou Hiranyakashipu, que não podia ser trespassado nem mesmo pelo raio do rei Indra. À medida que Hiranyakashipu, sentindo-se muito aflito com o fato de ter sido capturado, movia seus membros para lá, para cá e em volta, o Senhor Nrsimhadeva pôs o demônio em seu colo, apoiando-o com suas coxas, e na entrada do salão da Assembleia, o Senhor, com as unhas de suas mãos, muito facilmente dilacerou o demônio. Então a gente já em capítulos anteriores, o Hiranyakashipu, ele recebeu uma bênção do Senhor Brahma, de não ser morto nem de dia nem de noite, não ser morto por nenhum homem, nenhum animal, não ser morto por nenhum tipo de arma. Então por isso que não ser morto nem na terra, nem na água, nem no ar. Por isso que ele pegou o demônio, colocou no seu colo, que seu colo não é nem terra, nem água, nem ar, é o colo da personalidade de Deus, totalmente transcendental. Usou suas unhas, que não é nenhum tipo de arma, são as unhas, e levou Hiranyakashipu para a varanda, que nem é dentro nem é fora, porque Hiranyakashipu tinha recebido a bênção de não morrer nem de dia, nem dentro nem fora, e na hora do crepúsculo, que nem era dia nem era noite. A boca e a juba do Senhor Nrsimhadeva ficaram salpicadas com gotas de sangue, e era impossível alguém conseguir fitar seus olhos, ferozes e cheios de ira. Lambendo os lados de sua boca com sua língua, a Suprema Personalidade de Deus, Nrsimhadeva, que estava decorado com uma guirlanda do intestino arrancado do demônio, do abdômen, arrancado do abdômen de Hiranyakashipu, parecia um leão que tinha acabado de matar um elefante. Então aqui, Hiranyakashipu matou o demônio, o Senhor Nrsimhadeva matou o demônio Hiranyakashipu e arrancou o intestino dele, porque Hiranyakashipu, ele roubava as oferendas de sacrifícios que eram destinadas aos semideuses. Então ele comia aquelas oferendas roubadas. Aí Nrsimhadeva arrancou os seus intestinos para capturar essas oferendas. De volta, a Suprema Personalidade de Deus, que tinha muitos e muitos braços, primeiramente arrancou o coração de Hiranyakashipu, a quem depois jogou de lado e partiu em direção aos soldados do demônio. Esses soldados que, com suas armas em rispe, tinham vindo aos milhares
para combater o Senhor Nrsimhadeva. Eram fiéis seguidores de Hiranyakashipu, mas o Senhor matou todos eles meramente com as pontas de suas unhas. O pelo sobre a cabeça de Hiranyakashipu açoitava as nuvens. Desculpe, o pelo sobre a cabeça de Nrsimhadeva açoitava as nuvens e espalhava-se por todos os lados. Seus olhos brilhantes suplantavam a refulgência dos luzeiros no céu, e sua respiração agitava os mares e oceanos. Por causa de seu rugido, todos os elefantes do mundo começaram a chorar de medo. Porque era o rugido de um leão super poderoso, né? E o leão, na floresta, ele mata os elefantes. O pelo da cabeça de Nrsimhadeva lançou aeroplanos ao espaço sideral e ao sistema planetário superior. Devido à pressão de seus pés de lótus, dos pés de lótus do Senhor, a Terra parecia descambar de sua posição, e todas as colinas e montanhas curvam-se ao peso de sua força incontrolável. Em virtude da refulgência corpórea do Senhor, ficou atenuada a iluminação natural do céu e de todas as direções, manifestando uma refulgência notável e um semblante terrífico. O Senhor Nrsimhadeva, estando muito irado e não encontrando nenhum rival capaz de enfrentar seu poder e opulência, ali mesmo, no salão da Assembleia, sentou-se no excelente trono do rei. Devido ao medo e ao respeito, ninguém ousou apresentar-se para servir ao Senhor diretamente. Hiranyakashipu havia sido exatamente como uma febre de meningite na cabeça dos três mundos. Portanto, quando nos planetas celestiais as esposas dos semideuses viram que o grande demônio fora morto pelas próprias mãos da Suprema Personalidade de Deus, seus rostos desabrocharam em grande júbilo. As esposas dos semideuses não se cansavam de derramar chuvas de flores sobre o Senhor Nrsimhadeva. E as esposas, eles estavam sozinhos, porque os esposos tiveram que fugir com medo de Hiranyakashipu. Naquele momento, os aeroplanos dos semideuses, que desejavam ver as atividades de Narayana, o Senhor Supremo, encheram o céu. Os semideuses começaram a bater tambores e timbales, e ao ouvi-los, as mulheres angélicas puseram-se a dançar, enquanto os principais Gandharvas cantavam docemente. Meu querido rei Vidura, os semideuses aproximaram-se então do Senhor, encabeçados pelo Senhor Brahma, pelo rei Indra, pelo Senhor Shiva. Entre eles estavam grandes pessoas santas e os habitantes de Pritiloka. Os Siddhaloka, de Vidyadhara e do planeta das serpentes. Os manos aproximaram-se e a mesma atitude foi tomada pelos líderes de vários outros planetas. As dançarinas angélicas
acercaram-se-lhe, bem como os Gandharvas, os Chanaras, os Yakshas, os habitantes de Kinnaraloka e os Vitalas, os habitantes de Kimpurusha-loka e os servos pessoais de Vishnu, tais como Sunanda e Kumuda. Todos iam se chegando ao Senhor, de quem emanava um brilho intenso, de mãos postas diante de seus rostos, ofereciam-lhe humildemente suas reverências e orações. O Senhor Shiva disse: o fim do milênio é a ocasião para manifestardes vossa ira. Agora que este demônio insignificante, Hiranyakashipu, foi morto, ó meu Senhor, que sois naturalmente afetuoso, o vosso devoto, por favor, protegei seu filho Prahlada Maharaj, que está postado perto de vós, tal qual um devoto plenamente rendido a vós. O rei Indra disse: ó Senhor Supremo, sois nosso libertador e protetor. As partilhas de sacrifícios a que tínhamos direito, as quais, na verdade, eram vossas, mas que o demônio extorquira de nós, conseguistes recuperá-las. Porque o rei demoníaco Hiranyakashipu era muito terrificante, todos os nossos corações, que são vossa morada permanente, foram devastados por ele. Agora, com vossa presença, a melancolia e a escuridão de nossos corações dissiparam-se. Ó Senhor, para aqueles que vivem ocupados em vosso serviço, que é mais sublime do que a liberação, toda a opulência material é insignificante. Se eles nem sequer se importam com a liberação, que dizer então de ficarem interessados nos benefícios obtidos através de Kama, Artha e Dharma? Todas as pessoas santas presentes ofereceram suas orações com as seguintes palavras: ó Senhor, ó manifestador supremo dos que se refugiam nos vossos pés de lótus, original personalidade de Deus, ó o processo de austeridade e penitência, na qual nos instruístes antes, é o poder espiritual do vosso próprio eu. É através da austeridade que criais o mundo material, que repousa adormecido dentro de vós. Esta austeridade esteve a ponto de ser interrompida pelas atividades desse demônio, mas agora, graças ao vosso aparecimento sob a forma de Nrsimhadeva, realmente designada para proteger-nos, e com a morte deste demônio, novamente veio a ser aprovado por vós o nosso processo de austeridade. Os habitantes de Pritiloka oraram:
Ofereçamos nossas respeitosas reverências ao Senhor Nrsimhadeva, o mantenedor dos princípios religiosos do universo. Ele matou Hiranyakashipu, o demônio que, à força, desfrutou de todas as oferendas cerimoniais Shraddha realizadas por nossos filhos e netos por ocasião dos aniversários de nossa morte e que bebeu a água na qual foram mergulhadas sementes de sésamo e oferecidas nos lugares sagrados de peregrinação. Matando este demônio, ó Senhor, arrancastes toda a propriedade acumulada em seu abdômen, trespassando-o com vossas unhas. Portanto, desejamos oferecermos nossas respeitosas reverências. Os habitantes de Siddhaloka oraram: ó Senhor Nrsimhadeva, como pertencemos a Siddhaloka, naturalmente alcançamos a perfeição em todas as 8 espécies de poder místico. Entretanto, Hiranyakashipu era tão desonesto que, à força de seu poder e austeridade, arrebatou nossos poderes. Com isso, tornou-se muito orgulhoso de sua força mística. Agora, porque este impostor foi morto por vossas unhas, ofereçamos-vos nossas respeitosas reverências. Os habitantes de Vidyaloka oraram, devido ao fato de que sentia muito orgulho de sua força física superior e era muito hábil em derrotar os outros. Este tolo Hiranyakashipu aboliu o poder que havíamos adquirido e que, de acordo com muitas atividades muitas variedades de meditação a que recorríamos, nos dava a oportunidade de manifestarmos várias espécies de aparecimento e desaparecimento. Agora, a Suprema Personalidade de Deus matou-o como se o demônio fosse exatamente um animal. A esta suprema forma de passatempo do Senhor Nrsimhadeva, eternamente oferecemos nossas respeitosas reverências. Os habitantes de Nagaloka disseram: o pecaminoso Hiranyakashipu roubou todas as joias de nossos capelos e todas as nossas belas esposas. Agora que seu peito foi dilacerado por vossas unhas, sois uma fonte de prazer para nossas esposas. Portanto, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Todos os manos ofereceram suas orações da seguinte maneira: como vossos mensageiros, ó Senhor, nós, os manos, somos os legisladores da sociedade humana. Porém, devido à supremacia temporária deste grande demônio, Hiranyakashipu, nossas leis de manutenção do Varnashma Dharma
foram revogadas. Ó Senhor, agora que matastes este grande demônio, voltamos a assumir nossa condição normal. Por favor, determinai o que deverão fazer agora esses vossos servos eternos. Os Prajapatis ofereceram as seguintes orações: ó Senhor Supremo, Senhor inclusive de Brahma e Shiva, nós, os Prajapatis, somos criaturas criados por vós para executarmos vossas ordens, mas fomos proibidos por Hiranyakashipu de continuarmos criando boas progênies. Agora o demônio jaz morto diante de nós, com o peito retalhado por vós. Portanto, desejai-nos oferecer nossas respeitosas reverências a vós, cuja encarnação sob forma de bondade pura destina-se ao bem-estar de todo o universo. Verso 50. Os habitantes de Gandharva oraram: ó onipotência, sempre nos ocupamos em vosso serviço, dançando e cantando em atuações dramáticas, mas esse demônio, Hiranyakashipu, tendo ficado sob a influência de sua força e valor físico, manteve-nos sob seu jugo. Agora, porém, vossa onipotência lhe impôs esta condição inferior. Que benefício pode resultar das atividades desse arrogante Hiranyakashipu? Os habitantes do planeta Chanara disseram: ó Senhor, visto que destruístes o demônio Hiranyakashipu, que sempre foi um espinho no coração de todos os homens honestos, sentimos-nos aliviados agora e eternamente nos refugiamos a vossos pés de lótus, que outorgam à alma condicionada o poder de libertar-se da contaminação material. Os habitantes de Yaksha oraram: ó controlador dos 24 elementos, somos considerados os melhores servos de vossa onipotência, pois prestamos serviços que vos satisfazem. Entre mentes, por ordem de Hiranyakashipu, o filho de Tite, fomos ocupados como carregadores de palanquim. Ó Senhor Nrsimhadeva, sabeis como este demônio causou problemas a todos, mas agora mataste-lo, e seu corpo está se decompondo nos 5 elementos materiais. Os habitantes de Kimpurusha Loka disseram: somos as entidades vivas insignificantes, mas sois a suprema personalidade de Deus e controlador supremo. Portanto, como vos podemos oferecer orações adequadas? Visto que este demônio foi condenado pelos devotos que estavam desgostosos com ele, resolvestes então matá-lo.
Os habitantes de Vidyaloka disseram: querido Senhor, devido ao fato de que em monumentais assembleias e arenas de sacrifício vivíamos cantando vossas glórias imaculadas, estávamos acostumados a ser grandemente respeitados por todos. Este demônio, entretanto, usurpou esta posição. Agora, para nossa imensa fortuna, matastes este grande demônio, exatamente como uma pessoa que cura uma doença crônica. Os Kinaras disseram: ó Controlador Supremo, somos servos eternos de vossa onipotência. Porém, ao invés de vos prestar serviço, este demônio ocupou-nos em servi-lo constantemente e sem remuneração. Este homem pecaminoso agora foi morto por vós. Portanto, ó Senhor Nrsimhadev, nosso mestre, ó Senhor Nrsimhadeva, nosso mestre, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Por favor, continua a ser nosso padroeiro. Verso 56. Os associados do Senhor Vishnu em Vaikunta ofereceram esta oração: ó Senhor, nosso refúgio supremo, vimos hoje vossa maravilhosa forma de Nrsimhadeva, destinada à boa fortuna de todo o mundo. Ó Senhor, sabemos que Hiranyakashipu era o mesmo Jaya que vos prestava serviço, mas foi amaldiçoado pelos Brahmanas e então recebeu um corpo de demônio. Compreendemos que o fato de ele ter sido morto agora demonstra vossa misericórdia especial para com ele. Porque quando o Senhor Nrsimhadeva mata o demônio, então o Senhor Vishnu matando o demônio, esse demônio é liberado, ele volta para o mundo espiritual. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 8º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado O Senhor Nrsimhadeva mata o rei dos demônios. Jai Hare Krishna! Então vamos encerrar por aqui a nossa live do Senhor Nrsimhadeva. Eu espero que tenha sido bem útil para que a gente possa entender um pouco mais sobre a verdade absoluta, o Senhor Supremo, o Senhor Krishna, né, que vem através de muitas encarnações inconcebíveis. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui no Face para ver se alguém está ao vivo. Ok. Então, tem uma pessoa ao vivo, né? Assistiu a live. Vamos ver se deixou algum comentário e quem é essa pessoa. Então, é o Jai Nityananda, que assistiu a live quase toda, né? Hare Krishna. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pronto, só é o Jai Nityananda. Haribol, Jai Sri Nishinha. Boa noite Nityananda. Hare Krishna. A festa lá em aldeia foi muito boa. Estava o professor Valfrido, né? Talvez você lembre dele, aquele professor de yoga lá de Olinda, né? Há muito tempo que a gente não se via. Ele está morando em aldeia, né? Olha só, pertinho do templo, né? Inclusive ele me deu uma carona e por causa dessa carona eu consegui chegar na hora de fazer essa live, né? Se eu viesse de ônibus eu ia demorar mais, né? Hare Krishna, obrigado a todos, dia maravilhoso, noite maravilhosa. Agora vamos encerrar nossa live cantando o Mahamantra Hare Krishna. Amanhã é outro dia e a gente precisa se preparar para amanhã, para a gente enfrentar mais um dia
e a gente vai enfrentar amanhã com o verso do Bhagavad Gita, né? Que Krishna vai explicar, né? Quais são as 3 espécies de renúncia, né? Os 3 tipos de renúncia. Hare Krishna, Panchakalpa. Vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare